Olá, seja bem-vindo ao programa Identidade Pública, versão 2010. Eu converso hoje com o diretor-presidente da CRIS, a Companhia Regional de Habitações de Interesse Social, Antônio Barreto dos Santos. Nosso convidado nasceu na cidade de Ilhéus, região sul do estado da Bahia, e tem formação em Direito, Pedagogia e é também jornalista profissional desde a década de 70. Barreto, como também é conhecido no meio político, exerceu mandatos como prefeito interino e vice-prefeito de Araçatuba, na primeira gestão do então chefe do Executivo Municipal, Jorge Maluli Neto. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Ô João, na verdade, a satisfação é toda minha. Eu quero antecipadamente agradecê-lo, por esse convite de vir até a TV Câmara e ter o privilégio de dialogar com milhares de telespectadores que são assíduos, repito, telespectador da nossa TV Câmara. Okay. Portanto, é uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui e atender o seu convite. Ok, no seu currículo profissional, há uma série de atividades ligadas à carreira da educação, do direito, da comunicação social, do esporte, da política e também à frente da gestão de uma das principais companhias de habitação popular do estado de São Paulo. Profissionalmente, existe alguma atividade que o senhor ainda não tenha feito? Olha, eu devo aqui dar um depoimento público que a minha vontade, inicialmente ainda quando criança, era de fazer uma faculdade de medicina. Era me tornar médico para atender milhares de famílias que eu tenho certeza absoluta que necessitariam da minha presença, do meu trabalho e da minha profissão. Mas, infelizmente, a minha posição na época era muito difícil. Eu não tinha a mínima condição de pagar uma faculdade, fazer um curso de medicina, mesmo porque nesta época eu morava aqui numa fazenda em Mirandópolis, então eu não tinha condições de sair daquela fazenda, da Meeiro de Café, para ir frequentar uma faculdade de medicina que era tão difícil na época. Então eu não tive esta oportunidade, nesse privilégio de ser um médico. Eu tenho certeza absoluta que eu seria um grande profissional na área de medicina. Até porque eram poucas as faculdades públicas de medicina naquela ocasião, né? É uma grande realidade. A Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e algumas poucas aqui no estado. A mais concorrida realmente era a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. De onde partiram grandes médicos, inclusive aqui na nossa região. Como dissemos na abertura do programa, Barreto, o senhor é natural de Ilhéus, zona próspera, calcaueira, da região ali do estado da Bahia. Como surgiu a oportunidade de vir para Araçatuba? Na realidade foi um meio por acaso. Naquela época, meu pai, minha mãe, mais 7 irmãos, nós morávamos em Ilhéus, e a situação lá econômica era muito difícil. Então, falavam-se naquela época de que o estado de São Paulo é onde se ganharia dinheiro, onde se ganhava dinheiro. E meu pai resolveu, juntamente com nós filhos, a minha mãe, vir para São Paulo, na verdade, São Paulo capital, numa situação muito difícil, que foi através de um pau de arara, na época, que se chamava de pau de arara, que era um caminhão coberto com encerado, com os bancos de madeira, e viemos para o sistema de imigração de São Paulo. E o sistema de imigração de São Paulo nos distribuiu para aqui, para Valparaíso, para a fazenda dos ingleses, para catar algodão. Então nós fomos lá para essa fazenda, fizemos a colheita de algodão e posteriormente fomos para uma fazenda no município de Mirandópolis, que era a Fazenda Nova Vida, para semeeiros de café. Posteriormente ainda, garotão, e nós mudamos para a cidade de Mirandópolis e em sequência, depois de uns 2 anos ali na cidade de Mirandópolis, que foi em 1960, aí nós mudamos para Araçatuba. E aqui, graças a Deus em Araçatuba, que Deus sempre foi muito maravilhoso comigo, nós conseguimos caminhar na nossa vida. Em que ponto Araçatuba teve participação decisiva para que aqui o senhor se estabelecesse? Olha, a atividade econômica é a principal? O que contou para que o senhor realmente ficasse no município de Araçatuba e na região, Porque o senhor também foi criado, como o senhor disse mesmo, ali em Mirandópolis. Na verdade, eu devo dizer que Araçatuba foi tudo na minha vida e continua sendo tudo na minha vida. Eu cheguei em Araçatuba e não tinha uma bicicleta. Eu comecei trabalhando na estação ferroviária de graça.
Eu trabalhava na venda de bilhetes ali na estação ferroviária e não ganhava nada. Sua primeira atividade? Foi minha primeira atividade aqui em Araçatuba, porque eu não conseguia emprego. Então eu fui trabalhar de graça. Posteriormente, eu fui para o Sanatório Benedita Fernandes ser auxiliar de escritório. Fiquei uma meia dúzia de meses ali. E em seguida eu tive o privilégio de entrar no Jornal A Comarca, ainda na década de 60. Aí trabalhei por 12 anos no Jornal A Comarca, e daí do Jornal A Comarca, Deus nos ajudou e muito, eu tive a oportunidade de montar o jornal Folha da Região. Aí começamos a nossa trajetória, com mais alguns jornais a nível de região. Foram mais 6 jornais, né? Um em Birigui, que é o Diário de Birigui. Em 73 eu tive o privilégio de fundá-lo, e a Folha da Região, que foi em 1972. A gente pode constatar que no seu currículo profissional existem habilidades diversas. E eu quero saber exatamente como surgiu o interesse pelas carreiras do direito e da pedagogia. Elas ajudaram na sua atividade atual como gestor da Coab Cris? Olha, de alguma maneira, assim, elas flertam, elas têm alguma relação? Na verdade, antes do curso de pedagogia, eu fiz o curso técnico de contabilidade. E com o curso técnico de contabilidade, eu comecei a licionar à noite também. Eu trabalhava durante o dia, licionava à noite, trabalhava ainda mais à noite no Jornal A Comarca. E daí eu tive a oportunidade de me aperfeiçoar, né, que aí passou a despertar a vontade de ser um verdadeiro professor com um curso superior. E optei pela pedagogia, pelo curso de pedagogia, porque tinha mais oportunidades de você fazer um concurso para diretor, para coordenador, eram mais algumas oportunidades. Independente do curso de pedagogia, eu fiz algumas especializações. Só que, no final, eu entendi que o magistério não era o grande campo profissional para mim. Eu preferi continuar no jornalismo e optei por fazer direito. Na vontade, realmente, eu queria advogar, como advoguei durante um período. Mas eu, ao mesmo tempo que eu advogava, eu exercia outras atividades. E o direito, como todos nós sabemos, ele é muito dinâmico e exige um tempo integral, né, para que o advogado ele possa ser muito bem sucedido nessa atividade do campo de direito. Aí eu optei por outras atividades e parei de advogar. E por falar nela, a imprensa, né? Como a parte da história da imprensa, do jornalismo de Araçatuba, conta com seu envolvimento direto, seja como redator ou até mesmo na função de administrador, jornalista e fundador desses veículos de comunicação. Como o senhor define essa afinidade com a imprensa, com a comunicação social? Olha, eu na verdade, eu entrei no jornalismo meio por acaso, por uma necessidade de trabalhar. Só que me despertou interesse, sim. Eu vi que a imprensa é um veículo de comunicação que tem um valor muito grande. Ele é formativo e informativo. E, nesse sentido, eu procurei ampliar esse trabalho meu na área de comunicação. Foi quando, eu repito aqui, nós fundamos a Folha da Região, depois de 12 anos de experiência no Jornal A Comarca, e mais o Diário de Birigui, mais uns semanários aqui na região, Mirandópolis, Valparaíso, né, Pereira Barreto, Oriflama. Montei em São Paulo a Tribuna do Vereador do Estado de São Paulo também, que hoje é um veículo que circula muito bem no Estado de São Paulo. Institucional sobre a função do vereador. Né? Exatamente, exatamente. E concomitantemente eu estava fazendo o curso de Direito também. E vi que a advocacia também, eu poderia me realizar na advocacia. E fiz a minha OAB, né, e advoguei durante um período. Posteriormente eu recebi um convite do governador Paulo Maluf, em 79, e assumi um cargo como diretor regional da Secretaria de Estado da Promoção Social e coordenador regional da Defesa Civil do Estado. Aí inviabilizou a minha continuidade dentro da advocacia. Uma passagem célebre pelo jornalismo de Araçatuba, já que o senhor tem uma atuação marcante na imprensa de Araçatuba. O senhor possa relatar que se confunda até mesmo com a história de Araçatuba. Olha, na verdade, o que marcou mesmo para nós em veículos de comunicação foi até um trabalho que eu realizei junto com o saudoso jornalista Ubirajara Lemos, que foi quando nós prevíamos a erradicação do café. Então, nós fizemos uma série de artigos, uma série de alertas, né, dizendo que, me lembro como hoje, o título desses artigos era Colonial Miséria de Povo. E realmente a realidade aí está. Essa população que deixou a zona rural,
que trabalhava como meeiro de café, como cafeicultor, né, que era um produto bom, né, bem valorizado, deu lugar ao boi. E poucas pessoas, poucas famílias para trabalhar. O que ocorreu? Essas famílias vieram para as zonas urbanas, morando em bairros periféricos e passando por situações difíceis, porque são famílias que vieram sem nenhuma profissionalização, então não conseguiram se encaixar de uma maneira verdadeira no mercado de trabalho. Tá aí o contexto histórico da importância do jornalismo, né? A serviço Exatamente. realmente do conhecimento, da informação. Na verdade, existe um flerte muito grande com a economia e com os aspectos culturais da população naquela ocasião, e isso o senhor levou às páginas dos jornais para que pudesse compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas, né? Exatamente. E na época nós somos muito contestados, né, por muitos, eu diria, pecuaristas fortes. Trouxe inimizades. Né? Chegou a trazer inimizades. Colecionou chegou uma a série trazer. de inimizades. Só que na realidade o que nós estávamos alertando não era contra a pecuária, não era contra o fazendeiro, não era contra o pecuarista. Era uma situação que poderia realmente causar um caos, igual ocorreu. Nós estamos vendo essas periferias de São Paulo, quantas famílias trabalhavam aqui na região de Araçatuba, principalmente na região de Valparaíso, que era um cafezal, né, marcante. Está lá nas periferias de São Paulo, passando por dificuldades terríveis, muitas morando em favelas, ao lado daqueles barrancos, com aqueles desmoronamentos, né, sendo soterradas, igual ocorreu nesses dias próximos passados agora. Então, realmente é uma realidade que a gente previa naquela época. Poderia trabalhar concomitantemente os dois lados, tanto a pecuária como o agronegócio. São perfeitamente passíveis de serem, conviverem. de conciliar. Ok. Bom, mudando um pouco de assunto, trazendo um pouco mais o debate sobre o esporte profissional. O senhor também foi presidente da Associação Esportiva Araçatuba e por 2 mandatos. O que impulsionou o senhor a encarar a gestão profissional, ou melhor, a gestão do futebol profissional no município de Araçatuba? Olha, eu entendo que Araçatuba deveria ter um time profissional de primeira divisão, igual nós já tivemos a oportunidade e o privilégio de ter. E naquela época nós já pensávamos dessa forma, mesmo porque, em função da nossa presença em veículos de comunicação. Então a gente via essa necessidade. E diante disso, eu acho que é importante a gente participar. E eu gosto de futebol. Quando eu era bem jovem, garotão, eu jogava futebol. Eu gosto de futebol. Exatamente. Inclusive aqui em Araçatuba eu joguei no América, tudo. Então eu gostava e gosto de futebol. E nesse sentido eu fui participar. Comecei como presidente do Conselho, né, de Administração da Associação Esportiva Araçatuba. Durante 12 anos eu fui presidente do Conselho de Administração. E posteriormente, ainda como presidente, que eu tive 2 mandatos, né, como presidente da diretoria, o professor Silvio José Venturoli era o presidente da diretoria. Nosso querido e saudoso professor Silvio José Venturoli, ex-prefeito de Araçatuba, ex-deputado federal. E ao ele renunciar, eu fatalmente assumi como presidente do conselho e terminei o mandato dele. E em seguida, na eleição, os companheiros entenderam que eu deveria continuar na presidência e me elegeram como presidente. E modéstia à parte, eu fiz um trabalho relativamente bom, sim, ao lado de muitos colaboradores. Fizemos um trabalho bom com o AIA, disputamos alguns campeonatos e fomos bem-sucedidos para, posteriormente, o nosso querido ex-presidente dessa casa aqui, da Câmara Municipal de Araçatuba, o meu amigo Dunga, assumir a presidência e colocar o AIA na primeira divisão. E nós tivemos a oportunidade de assistir tantas partidas importantes aqui em Araçatuba, né, como São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras e outros times de primeira divisão jogando com o AIA. Então, portanto, eu quero aqui cumprimentar o Dunga, né, que o Dunga foi realmente um grande desportista, um grande partícipe, né, de decisões importantes no futebol profissional de Araçatuba.
Nessa primeira parte do Identidade Pública, você conheceu ou até mesmo relembrou um resumo da vida do nosso entrevistado de hoje, o diretor da CRIS, Antônio Barreto dos Santos. No próximo bloco, vamos relembrar a trajetória política do nosso convidado. É um instante só e já voltamos com a segunda parte do nosso Identidade Pública. Eu espero você. E aí, vamos acender um? Opa, tá na mão. Você quer, Maria? Não, tô na boa. Ah, Maria, só um pega, vai. Não. Ah, Maria, deixa de ser careta. Até que você sabe, a minha viagem é outra. Posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. Drogas, nem morto. Estamos de volta com a Identidade Pública de hoje, que tem como convidado especial o diretor-presidente da CRIS, Antônio Barreto dos Santos. No cenário político de Araçatuba, o senhor desempenhou importantes papéis, seja como candidato ou até mesmo ocupante de cargo eletivo. Como surgiu o interesse pela política? Olha, na verdade, eu devo dizer a você e aos telespectadores da TV Câmara que nessa minha presença em veículos de comunicação, por a gente estar redigindo alguns artigos ligados ao processo político, foi uma das maneiras que eu comecei a ver a política em si. E depois, é importante que eu diga aqui, acompanhando desde o começo da vida política do nosso ex-prefeito de Araçatuba, Dr. Jorge Maluli Neto, de quem eu tenho o privilégio de ser o seu amigo, né? Quando ele começou como candidato a prefeito em Mirandópolis, que foi em 1964. Eu já residi em Araçatuba, mas eu já tinha uma amizade já com o Dr. Maluli. E acompanhei a vida dele. Como jornalista, eu sempre fiz um trabalho regional no Jornal Comarca. E eu fazia algumas entrevistas com ele lá. E aprendi muito com ele. Posteriormente, ele sai candidato a deputado estadual, em 1966. Eu, ao lado do nosso saudoso e grande jornalista, Dr. Genilson Senche, trabalhamos muito para o Dr. Maluli aqui em Araçatuba e na região. Isso foi despertando esse interesse maior por participar de um processo político mais ativo, mas ainda com um trabalho de bastidores. Eu cheguei em 1998, a convite do Dr. Jorge Maluli Neto, né, eu resolvi ser candidato a deputado estadual. E saí como candidato a deputado estadual em 1998. E quase que me elegi, por 1.000 e poucos votos, eu não me elegi, fiquei dentro de uma suplência. E posteriormente, em 2000, também a convite do Dr. Jorge Maluli Neto, eu saio candidato a vice-prefeito e ele candidato a prefeito. Ganhamos a eleição aqui em Araçatuba. Fiquei esses 4 anos como vice-prefeito de Araçatuba. Em 2003, fiquei um período como prefeito interino. E, graças a Deus, nós tivemos um trabalho que, para mim, foi muito marcante e muito dignificante. Porque nós tivemos a oportunidade de fazer muitas obras por Araçatuba. Quais as principais passagens das quais o senhor recorda neste momento para a gente poder falar do programa? Eu diria para você que esse período meu de prefeito interino, uma obra que... O meu período foi muito curto, foram 18 dias. Uma obra que me marcou muito foi a ligação asfáltica que eu fiz do Jussara ali com o Lago Azul, com aquele conjunto habitacional Clóvis Valentim Picoloto. É uma reivindicação até histórica da população, né? Da Exatamente. comunidade daquele local. Eu sempre andei por ali em épocas de chuva e épocas sem chuva. Quando não chovia era aquele poeirão terrível, casa de ambos os lados ali. E quando chovia, então, era intransitável. E a Jussara, né, todo asfaltado, Lago Azul asfaltado, e aquela ligação ali, terra. Conclusão, eu vi que era uma obra necessária. Mas eu fiz aquela obra, inaugurei aquela obra e tenho certeza absoluta que veio beneficiar
milhares de famílias que residem naquela região. Daí a função social de um ocupante de cargo público, né? Sem dúvida. Saber que a obra tem relevância e que beneficia várias pessoas. E depois eu entendi também que Araçatuba precisava, com todo respeito à administração do Dr. Jorge Maluli, um trabalho de uma limpeza maior na cidade. Então eu procedi a um trabalho de mutirão. Eu mobilizei a zona rural, né, com alguns equipamentos, com tratores, com roçadeiras. Fiz um chamamento à zona rural, né, os pecuaristas me atenderam, né, e fiz um trabalho nesses bairros todos, terrenos particulares, terrenos públicos, né, fizemos aquela limpeza geral na cidade, fiz aquelas ligações daquelas ruas ali no novo Parque Baguaçu, ali com o Jardim Nova York. Então eu entendo que marcou muito também esse trabalho de uma recuperação geral da cidade no tocante à parte de limpeza. Eu não quero com isso dizer que a administração do Dr. Maluli não estava preocupada com isso, né, e que não estava realizando. Mas eu, como prefeito interino, eu estava sendo praticamente um assessor do Dr. Jorge Maluli, que ele que era o titular. Eu estou dando uma sequência no trabalho dele. Na sua trajetória política, o senhor se inspirou em alguém especificamente? Tem algum ídolo na política? Olha, eu na verdade eu me inspirei muito no Dr. Jorge Maluli Neto. Dr. Jorge Maluli Neto e um político que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele, que eu posso dizer que ele é meu amigo, que é o Dr. Paulo Maluf. Também me inspirei muito no Dr. Paulo Maluf. E como é o seu Eu relacionamento tive o privilégio com ele, de trabalhar 4 anos com ele. Meu relacionamento é muito bom, apesar de eu não estar mais no partido dele, que é o PP, né? Mas meu relacionamento é muito bom com o Dr. Paulo Maluf. Até porque todas as visitas ao município, o senhor era sempre o anfitrião dele. Exatamente. Né? Em 2002 eu fui candidato a deputado estadual, ele foi candidato a governador. Essa região aqui de Araçatuba, essa paulista toda, fundo aqui da Araraquarense, fundo ali da região de Prudentes, da Sorocabana, eu que fiz toda essa coordenação para ele. Fiz com satisfação, com amor, porque eu tenho um respeito, um carinho, gosto muito dele. E saí como candidato a deputado estadual, também não me elegi, mas foi muito bom ter concorrido. Cheguei próximo, né, tive uma votação expressiva em Araçatuba. Aliás, não só em 2002, em 98 eu tive uma votação extremamente expressiva em Araçatuba. Uma das maiores votações que um candidato a deputado estadual pode ter tido dentro de Araçatuba. Então, a minha votação em Araçatuba sempre foi marcante. E eu não sei se você vai me perguntar ou não, mas em 2006 eu também fui candidato a deputado estadual. Cheguei próximo, mas também não me elegi. Ao todo foram quantas tentativas? Eu disputei três candidaturas de deputado estadual, 98, 2002 e 2006. E o que leva exatamente a buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa? O senhor tem mais afinidade com o Legislativo do que com o Executivo? Não, eu prefiro o Executivo. Prefiro o Executivo. O Executivo você tem a caneta na mão e você dá ordem, né, para fazer e dá para você realizar coisas boas. Não é que no Legislativo não dá, mas você não tem a caneta. No Legislativo você é um porta-voz das reivindicações dos municípios, né? E é lógico que você tem aquela obrigação e a finalidade maior é você promover leis que venham beneficiar comunidades. E eu entendia que eu, como deputado também, eu teria condições de realizar um bom trabalho, né, para o nosso Estado. Sem a menor dúvida disso aí, como um deputado estadual. Buscando recursos para os municípios, né, principalmente para obras sociais, e legislando também, procurando elaborar leis que viessem atender a interesse coletivo da comunidade. Hoje, qual é a tendência do deputado estadual moderno? Ele atua mais como um despachante junto aos municípios, servindo como intermediário entre o governador e os prefeitos e autoridades locais, ou realmente como um legislador, um cumpridor, um fiscalizador dos atos do Executivo? Como o senhor vê? Olha, eu diria para você que ele atua mais a nível de um intermediário entre o Executivo, que seria os municípios da região, e o Executivo estadual, que seria o governador de São Paulo. Ele defendendo e buscando recursos para atender comunidades. Porque leis novas, praticamente, a gente não vê nada. Eu, pelo menos, eu não vejo. E fiscalizar o governo de São Paulo também, principalmente esse governador que aí está, que é um governador muito sério e que realiza um trabalho muito bom.
eu não vejo assim nenhum trabalho grande por parte da grande maioria dos deputados estaduais. Então, realmente é um intermediário. Ele busca recursos e busca defender as reivindicações dos municípios junto ao governo de São Paulo. Quanto à efetividade de representação política de Araçatuba e região na Assembleia, politicamente falando, o trabalho, sem o lado pessoal, o senhor acredita que Araçatuba e a região esteja bem representada ou é preciso ocupar uma lacuna porque de fato não está bem representada? Olha, eu entendo que Araçatuba está carente de uma representatividade, tanto a nível nacional como estadual, já há muito tempo, porque os representantes são muito poucos em relação aos problemas que existem aqui na região de Araçatuba. Por exemplo, nós tínhamos um deputado federal, que era o Dr. Jorge Maluli Neto. Ele realizou um bom trabalho por Araçatuba e por esta região? Realizou, sim. Só que se tivesse mais uns 2 deputados federais a nível de região, poderia ter ampliado esse trabalho. Hoje nós temos o deputado federal, que é o Jorginho Maluli, filho do Dr. Jorge Maluli Neto. Está trabalhando bem? Está trabalhando muito bem. Só que se tivesse mais uns 2 ou 3, né, os benefícios seriam muito maiores para atender a nossa cidade, a nossa região. E a nível de Estado é a mesma coisa. O que nós temos hoje? Temos um deputado atuante, bem atuante, Roque Barbieri. Só que é só o Roquinho. Nós deveríamos ter mais, uns 4 deputados estaduais, né, a nível de região de Araçatuba. Existe um colégio eleitoral capaz para tanto quanto, para eleger alguns candidatos, fazer alguns deputados. Mas, infelizmente, complicado essa região. Não consegue eleger ninguém. O que o senhor, na sua avaliação, emperra esse processo? Eu não sei se é falta de uma conscientização maior dos eleitores, de saber que se ele tiver o seu representante local, o seu representante regional, é muito mais importante do que um candidato de outra região, né, e da própria capital, que a maioria dos candidatos são candidatos da capital. Não sei se é falta de conscientização, e acaba realmente havendo um desperdício de voto muito grande. Acaba muitos candidatos de fora, né, tendo votações extremamente marcantes em Araçatuba e não conseguindo fazer, né, candidatos da cidade e da região. Por outro lado, não falta, por parte da classe política, uma convergência para se definir menos nomes, mas com mais poder de alçar voos visando a eleição, ou seja, haver menos candidatos, mas com reais chances de serem eleitos do que aparecerem candidatos, 20 candidatos a deputado estadual, 20 a federal. O senhor acredita que possa haver uma convergência em vez da pulverização? Não, eu acho que a sua colocação é perfeita. A sua pergunta é praticamente uma afirmativa para mim. Acho que é perfeito. O número de candidatos é muito grande também. E dificulta para o eleitor. E poucos com possibilidade de chegar. E a maioria que está, desculpa aí, aqueles que são candidatos, para atrapalhar. Porque, na verdade, eles veem que não tem condições de chegar a lugar nenhum, mas saem para simplesmente se preparar para uma candidatura para vereador, uma candidatura para prefeito, enfim, para poder... Um trampolim, muitas vezes. Um trampolim para divulgar o seu nome com objetivo para frente, e acaba atrapalhando. Eu, particularmente, eu gostaria que fosse um número reduzido, mas com possibilidade mesmo reais, né, de se eleger. Ok. O senhor já foi 3 vezes candidato à Assembleia. O senhor pretende ser candidato neste ano também? Eu diria para você, João, que, na verdade, eu estou sendo convidado por algumas lideranças políticas, mas eu não tenho nenhuma definição ainda. Eu acho um pouco cedo ainda. Eu estou realmente muito com o pé no chão. Eu gostaria que Araçatuba tivesse poucos candidatos, mas com reais condições de chegar. Ok. Hoje, como homem público que o senhor é, como já ocupante de cargos com mandato eletivo, qual a grande necessidade que Araçatuba precisa ver satisfeita aqui no município? Olha, eu diria que o maior problema de Araçatuba hoje ainda está sendo um recapeamento geral da cidade, abertura de algumas avenidas, como a Pompeu de Toledo, a 2 de Dezembro, a Juscelino Kubitschek, o Dorindo Perenha,
né, João Arruda Brasil até lá o final no Pé de Galinha, porque onde vai o asfalto, onde se abrem as avenidas, o progresso fatalmente ele chega. E asfaltar esses bairros que faltam serem asfaltados, que é a grande reivindicação de Araçatuba. Até buscando resgatar a autoestima da própria cidade. Sem né? dúvida. Eu acredito que o nosso prefeito, o Cido Sério, de quem eu o apoiei, ele, no decorrer desses 3 anos dele, ele vem atender essas necessidades da cidade. A cidade está precisando disso aí. E a resposta, por enquanto, ela não tem sido à altura. Mas é muito cedo também. E mesmo porque é importante que se diga, nós tivemos muitas chuvas fora de tempo agora e chuvas pesadas, que contribuiu com um problema que já existia. Né? Então, não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao Cido. Mas o ônus recai sobre o mandatário atual, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho e, pelo menos, essas avenidas, né, recuperar a cidade num todo, né, desta buraqueira terrível que seria recapeamento, porque tapar buraco não resolve nada. Seria recapear e asfaltar esses bairros e gerar empregos, porque Araçatuba também tem um problema muito sério que está nas gerações de empregos. Na minha área, que é a área de habitação em si, são algumas frentes aí que se viabilizando com construções. Eu quero crer que no decorrer desses 3 anos, dificilmente a família araçatubense não terá a sua casa própria. Não tem a menor dúvida. Agora, João, se você me permitir, eu gostaria de, voltando ainda atrás com relação às atividades profissionais, de eu dizer a você que eu tive o privilégio também aqui de montar a Rádio Cidade de Araçatuba, que eu fui um dos sócios da Rádio Cidade, que ela virou o clube hoje do Nivaldo Franco Bueno. Montei em São Carlos também uma emissora em São Carlos. E fui fundador da TVI, ao lado do meu amigo, Dr. Jorge Maluni Neto, e ao lado do nosso saudoso, né, deputado federal João Rezec e o Chaim Zar, né, dono dos cursos Koch. Então eu tive também o privilégio de fazer parte de uma atividade profissional em veículos de comunicação, mas na área não só da área da imprensa, que nem diz comumente a imprensa escrita, mas também a imprensa falada. Ok. Eu conversei hoje com o diretor da CRIS, Antônio Barreto dos Santos, a quem eu agradeço a oportunidade dessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu queria frisar para você, João, e deixar claro aos telespectadores, porque muita gente tem vergonha do seu passado e não fala muito do seu passado. E eu não me envergonho. Eu, por exemplo, eu me sinto orgulhoso e agradeço a cada momento a Deus por ter sido um boia fria lá atrás. E fui boia fria. Era meeiro de café, fui boia fria, catei algodão, fiz tudo na zona rural. Vim de Pau de Arara de Ilhéus para São Paulo, capital. Fui distribuído para Valparaíso, depois fui para Mirandópolis. Mas Deus me deu o privilégio. Eu encerrei comícios políticos de candidatos a prefeito em Valparaíso, ao lado de uma estação ferroviária onde eu desci, né, vindo do sistema de imigração. Sou cidadão valparaísense, tenho um título de cidadão. Sou cidadão mirandópolense, tenho um título de cidadão. São mais de 20 títulos, né? Encerrei comícios lá em Mirandópolis. E veja bem como que Deus é maravilhoso comigo e o povo é maravilhoso. Eu tenho muitos amigos, pessoas que confiam e acreditam em mim. Cheguei a ser prefeito de Araçatuba. Ok. É um privilégio muito grande. O Identidade Pública de hoje fica por aqui e até a próxima edição.